Olá, mulheres, sumida, apareceu. Devo muitos devocionais, devo, não nego, pagarei conforme eu puder. Meninas, glória a Deus, que saudade de gravar o vídeo. Estou passando por uma quinzena aí bem cheia, assim, vamos dizer assim, né? Para não dizer outras palavras, porque muitas coisas que não estavam programadas aconteceram. E porque é o final, né? Graças a Deus é reta final da minha faculdade, então tô fazendo alguns estágios, porque eu já havia feito eles, na verdade, já era até pra mim estar me formando agora, nesse mês que vem. Porém, quando eu troquei pra cá, né, minha faculdade pra outro estado, eu perco os estágios. Os estágios, eles não são válidos, mesmo que eu já os tenha feito. Então, eu tenho aí um percurso de estágios pra terminar. E esses estágios, eles são práticos, né? Então eu tenho que ir até as escolas, ir até secretarias, enfim, é um corre-corre, cada tempo é em um lugar diferente e não tem sido fácil para mim aqui, tudo novo, eu não sei aonde é nada, não conheço escolas, não tenho contato, porque lá eu tinha contatos, né? Já havia trabalhado em escolas e aí escola tem contato com outra escola. É natural que a gente tenha contato com outras colegas de profissão. Uma pessoa vai indicando para outra, faz lá, aquela escola aceita estagiário. Então eu tive que correr atrás disso, né? Eu tive que correr atrás de escolas que aceitavam o convênio com a minha faculdade, enfim. Só realmente resumindo para vocês, não é uma desculpa, eu poderia tentar fazer um momento mais cedo da meu dia, enfim, mas eu aproveito o momento mais cedo, antes de sair de casa, justamente para fazer o meu devocional pessoal, aquele meu tempo com Deus em que eu não gravo, enfim. Então, e outras coisas foram acontecendo, enfim, então eu não consegui estar presente aqui. Hoje, as escolas estão em reunião pedagógicas, eu não participo dessas reuniões como estagiária, e logo eu pude vir aqui gravar um pequeno videozinho para vocês, que eu estou desde sexta-feira, só para vocês terem ideia de como nada mudou. Deus continuou falando, sempre fala, né? E sexta-feira ele deu algo para mim, que era exatamente para compartilhar, específico para compartilhar. E aí foi na madrugada, eu tive que anotar correndo. Depois chegou sábado, eu ainda não tinha feito vídeo. E eu, de madrugada de novo, eu estava indo me deitar e o Senhor me deu mais uma frase. E eu pensei, meu Deus, é a mesma coisa do devocional de ontem, eu vou juntar. E tá aqui, ó, não me deixa mentir. Olha só, eu peguei um caderno improvisado, anotei de qualquer jeito, ó. Porque era madrugada, era escuro, eu não quis acender a luz por causa da minha esposa, eu simplesmente anotei. Então eu tenho certeza absoluta que essa palavra ela veio do Senhor e que ela é para ser compartilhada. E eu tenho certeza também que não vai falar só com você, você vai lembrar de alguém com essa palavra. Porque é algo em que eu duvido em que em algum momento ou você não esteja passando, ou já ainda está, inclusive está agora nesse momento passando, ou vai passar. Que é o cansaço, né? Aquele momento em que você sente que as suas forças foram embora. E que você confunde isso. Porque foi assim, eu vou contar pra vocês pra ver se a gente consegue. Eu vou tentar encaixar as peças, tá? Porque foi algo que Deus me deu enquanto eu estava. Eu fui a um show, tá? Gospel. Foi maravilhoso, foi aqui na minha cidade, maravilhoso, né? E tal, nós estávamos. Poucos eventos nós temos, como eu já falei, né? Nós não conhecemos muitas pessoas, então nós aproveitamos pra passear. Quando a gente chegou de madrugada, praticamente era 1h da manhã, pra nós isso é de madrugada, né, gente? E aí, o meu marido, e todo mundo, ninguém tinha jantado, a gente só tinha tomado café. O meu marido tava tão cansado porque ele tinha acordado mais cedo. Prestem atenção em cada detalhe dessa história. Meu marido era o que tinha acordado mais cedo, ele e a minha filha, tá? Porque na sexta-feira eles tinham saído bem cedo, ele para trabalhar, ela para escola. Neste momento, né, porque na semana passada, ainda das coisas que eu precisava fazer, eu ainda consegui fazer mais tardinho um pouquinho, tá? Essa semana já foi bem cedo, mas eles já na sexta, eles tinham a rotina deles normal, estavam bem cansados. Então, quando a gente chegou em casa, de nós 4, Duda e Giovanni, que são meu marido, a minha filha mais velha, simplesmente apagaram. Eles deitaram na cama e eles não quiseram saber se eu ia fazer algo pra comer ou não, e eu ia, porque eu já tinha dito que eu iria. Nós optamos por não comer lá, estava muito tarde, a gente estava muito cansado.
E chegando em casa, então, eu e o Miguel foi pra cozinha fazer alguma coisa e o Miguel me acompanhou. E nós comemos. E aí, no nível de cansaço, vamos colocar assim, tava Giovanni e Duda em primeiro lugar, cansados, a ponto de nem comer. Repare nisso. E eu e o Miguel. Eu comi e já tava indo zarpar pra cama, porque eu acordei um pouco mais cedo que o Miguel. Então eu estava um pouco mais cansada. Depois de Giovanni e Duda, eu era a terceira colocada. E por último, o Miguel, que eu pude ver que ele ainda bateu prato, copo e enfim, porque ele estuda só da tarde, então ele não estava cansado, ele tinha acordado bem tarde, ele estava bem descansado. Amém? Pegaram até aí? Quando eu sentei na mesa para comer com o Miguel, eu ouvi algo que me dizia assim: o cansaço é a única coisa que vence a fome. E aí eu pensei assim, quê? Como assim? Tá, eu entendi que o cansaço vence a fome. Eu entendi que que o Giovanni e a Duda estavam tão cansados que eles nem deram bola pra fome deles, né? Mas por que isso agora? E por que isso agora, Senhor? O que tu tá querendo me dizer? E eu venho passando por um processo bem extenso, assim, que um dia eu vou poder contar o testemunho, né? Porque eu acredito que um dia esse processo vencido vai ser um testemunho longo e de glórias e honras ao Senhor, claro. Mas eu venho passando aí por um processo em que eu tenho me sentido muito cansada, principalmente espiritualmente. Eu tenho confundido se é cansaço, se é incredulidade, se é medo, se é falta de permissividade, de me permitir viver aquilo com fé ou de me permitir viver a vitória desse processo, enfim. E isso abala muito a mente e o espiritual da gente, a alma da gente. Não é nenhum cansaço físico. Só que Deus usou naquela noite o cansaço físico para falar comigo, o cansaço físico do meu marido e da minha filha para falar comigo. Porque aí eu consegui entender que ele quis me dizer o quê? Que a única coisa que vencia a fome, porque nesse meu processo, eu andava me questionando e me culpando por não buscar mais ainda. Bom, se é medo, se é angústia, se é ansiedade, se é isso, se é aquilo, porque eu não busco mais ainda? Porque eu não me abasteço mais ainda? Porque tem horas que eu não consigo vamos dizer assim, ir mais além, mais a fundo. Então, se eu tô com dúvida ou com ansiedade ou achando isso ruim ou achando isso assado, tô dando exemplos, tá? Isso nada tem a ver com o processo que eu tô passando, tô dando exemplos. E agora você vai colocando esses exemplos na sua vida. Por que eu não consigo buscar mais? Parece que eu me sinto cansada espiritualmente. Parece que o pouco que eu busco eu já consigo dar aquela e tá bom, e eu não consigo mais profundo naquilo, eu não consigo sentir mais fome de Deus. Eu precisava sentir mais fome de Deus, eu precisava buscar mais intensamente, Senhor, na minha percepção, na minha visão humana. E aí, quando o Senhor me falou aquilo e ele usou desse exemplo aqui de casa, eu peguei a chave. Eu disse, tá. Então, o Senhor está querendo me dizer que a única coisa que vence a fome é o cansaço. Ou seja, tem momentos na vida da gente em que a gente fica se culpando e se perguntando por que não está fazendo mais, por que não está lendo mais, por que não está buscando mais, por que não está confiando mais. Só que, na verdade, nós estamos confundindo isso. Não é que nós não temos fome o suficiente, mas nós estamos cansadas. Essa é a verdade. Nós estamos abaladas. E a única coisa que vence a fome, por maior que seja a sua fome, eles tinham tomado somente café, eles com certeza estavam com muita fome, no outro dia eles levantaram com muita fome. A única coisa que vence isso é o cansaço. E ali eu pude entender. Eu peguei, tá, Senhor, eu entendi, eu tô cansada. E aí vocês me perguntam, mas não é um cansaço físico, um cansaço espiritual, mas aí o cansaço espiritual não se vence buscando mais ainda? Vamos para a palavra de Deus. Lá em Marcos 6, lá no 30, eu vou começar no 30, tá? Conta a primeira multiplicação dos pães. Os apóstolos reuniram-se
a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo ao ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Pega aqui. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que viram retirar-se, tendo-os conhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Então eles relataram para Jesus tudo que eles tinham feito, né, e que eles estavam cansados, que eles estavam com fome. Então Jesus diz: então vocês vão se retirar para um lugar mais isolado, vão descansar e vão comer. Só que aí o povo que estava sedento por Jesus, pela cura, por milagres, e acreditavam que eles poderiam ser libertos e curados, correram à frente desse lugar e acharam eles antes deles mesmos chegarem. Amém? Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muita coisa. Aqui eu quero deixar uma coisa clara. Uma vez eu ouvi uma voz, a minha pastora disse uma frase para mim, que eu nunca mais me esqueci. E toda vez que eu tento me sobrecarregar com situações que talvez não sejam minhas, né, ou que são, vamos dizer assim, fazem parte da minha vida, por exemplo, do meu marido, né, algo específico, enfim, que pode vir a estar presente na minha vida, mas que de fato não tem o que eu possa fazer, eu me lembro da frase que a minha pastora me disse, que só Jesus tem o dom da compaixão. Então aqui ele teve a compaixão, tá? Mas a gente precisa entender que só ele tem esse dom. Como assim? Se a gente não pode ter compaixão, não é isso. Mas o dom da compaixão é diferente. O dom da compaixão é aquele que pode parar tudo que está fazendo para realmente se doar totalmente pelos outros. Jesus veio para isso. Então, ele é o único que tem esse dom extremo. Esse dom é sobrenatural. Em perfeito estado, vamos dizer assim. Porque uma coisa é você ter uma compaixão, você consegue ajudar e tal, você sentir esse sentimento. Outra coisa é você poder realmente realizar isso por toda a sua vida, o tempo todo. A gente precisa, a palavra de Deus diz que a gente precisa se amar em primeiro lugar, para depois a gente conseguir amar o outro. Então, se eu não estou tendo esse amor comigo, eu não consigo ter compaixão para com o outro, por exemplo. Vamos dizer assim, então, um tópico disso. Então, aqui, eu abro essa atenção. Jesus teve compaixão daquele povo. Já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Então, isso junta ao que eu acabei de dizer. Eles não tiveram essa compaixão. Eles estavam cansados, como dizia ali, né? Eles já tinham feito muitas coisas, eles estavam com fome e eles queriam que o povo fosse embora. A compaixão vinha somente de Jesus. E normalmente, né, quase sempre, isso sempre vai vir de Jesus, né? E aí só quando ele realmente transborda na nossa vida que a gente consegue sentir esse sentimento. Ele, porém, respondeu, então Jesus respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. E eles disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão para dar-lhes a comer? Perguntou ele então, Jesus de novo. Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quanto ficarem sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizesse todo o povo se assentar em grupos de grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou os seus discípulos para que servissem ao povo. E também dividiu 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Nessa parte, Jesus nos ensina que não é a quantidade, mas o que a gente tem. O que a gente tem feito com aquilo que a gente tem. Nós temos que dar graças àquilo que a gente tem. A gente vê que antes dele fazer o milagre da multiplicação, ele deu graças a somente 5 peixes e 2 pães.
Então que a gente comece a dar graças àquilo. Ele não queria saber se dava ou não para aquilo. Os discípulos já estavam calculando quanto gastariam em dinheiro para dar alimento para todo mundo. Jesus não queria saber disso. Jesus não queria saber quanto, quantidade, porque ele queria distribuir aquilo. Ele queria saber o que tinha, para dar graças ao que tinha e a partir daí compartilhar. E aí é um milagre. O primeiro milagre foi feito da multiplicação a partir de dar graças. Amém? Então que a gente pegue essa chave, né? Muitas vezes a gente realmente tá cansado e a gente vê pouco naquilo que a gente tem e pensa, não vou conseguir, eu já não conseguiria se eu tivesse mais. Imagina com o pouco que eu tenho, de paciência, de amor, de dinheiro, de tempo, enfim. Mas Jesus, ele não quer saber o quanto você tem, porque é isso que importa para ele. Mas ele quer que você dê graças ao que você tem, porque a partir do momento em que a gente começa a ser grato por aquilo que nós temos, então nós conseguiremos receber o milagre da multiplicação. Porque aquilo que é pouco para Deus é muito, diz a palavra. Amém? Então, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida. Enquanto eles despediam a multidão, tendo-a despedido, subiu em um monte para orar. Então, os discípulos foram para o barco, né, praticamente empurrados por Jesus, porque com certeza eles não queriam ir sem Jesus, mas foram à frente de Jesus. E aqui ainda, inclusive, por que eu digo que eles praticamente foram empurrados? Porque a palavra de Deus diz que Jesus insiste. E aí quando a gente lê essa palavra, e em outras versões, várias outras versões sinônimos disso, é o quê? Praticamente você vai, insiste, implora para a pessoa ir. E eles queriam estar com Jesus naquele momento. Não queriam entrar naquele barco sozinhos, né? E Jesus se retirou para ir para um monte para orar. Aqui, eu quero deixar algo que você preste bastante atenção. Então, Jesus se retira para orar e diz para eles entrarem dentro daquele barco. Amém? Eu vou continuar e depois a gente volta nessa parte. Tendo despedido, subiu um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, e eles gritaram, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu. Não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Até aqui. O que o milagre dos pães... Aí a gente chega aqui e pergunta o que o milagre dos pães tem a ver com isso? Tudo. Eles já estavam cansados. Quando houve novamente uma multidão de gente pedindo ajuda e eles não queriam ajudar, só Jesus teve compaixão e, como eu disse, ele era o único que poderia ter naquele momento. Eles estavam cansados. E aí é que entra, eu me questionei várias vezes, porque aí eu perguntei para Deus, não, Deus, tem alguma coisa errada, porque tu teve compaixão, mas tu tinha que ter entendido que os teus discípulos eram seres humanos e eles estavam cansados. Eles estavam cansados e eles não tinham o mesmo dom que Jesus tinha, eles não eram Jesus. Nós não somos Jesus. E aí é que Deus traz para mim e me responde com aquele velho versículo, porque eu achei que era aquele versículo que eu traria como um embasamento daquilo que eu estou falando para vocês. Que se a gente está falando de cansaço, logo a gente pensa naquele versículo. Vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Sabe? É a primeira coisa que eu pensei que eu iria falar e tá tudo certo, é isso que nós precisamos quando nós estamos cansados. Mas aí Jesus me deu todo esse texto e eu fiquei pior do que eu já tava. Eu fiquei mais sem entender ainda. E aí eu precisei conversar e precisei discutir com Jesus a respeito das coisas que eu pensava e das coisas que eu estava lendo, porque eu não estava acreditando no que eu estava lendo. Porque eu nunca tinha lido essa passagem com esse olhar e com esse entendimento de que eles estavam cansados, eles já tinham pedido para parar. E Jesus, com a sua compaixão, continuou a multiplicar e fazer milagres. E aí, a partir do momento em que eles entram no barco, vão remando contra a maré, contra o vento,
Jesus passa e aí eles veem Jesus como um fantasma. E aí eu fico pensando o que o cansaço não faz com nós. O quanto o cansaço não nos abate, nos abala. A ponto desse povo enxergar um fantasma no lugar de Jesus. A ponto deles não verem Jesus, verem um fantasma. Eles andaram com Jesus, eles tinham acabado de ver a multiplicação dos pães, e aí que entra o que eu falei, aqui que entra. Por que a Bíblia volta de novo e fala, e aí eles não estavam com o coração endurecido porque não tinham entendido a multiplicação dos pães, não tinham entendido o milagre. Justamente por isso, né? Que eles viram um fantasma. Porque a que ponto... Porque assim, eles estavam com Jesus, eles viram um milagre, eles já estavam com Jesus antes, inclusive, do milagre. E aí chega alguém andando sobre as águas e em vez deles imaginar, tá, é Jesus. Porque, inclusive, ele falou que a gente ia na frente, ele ia vir em algum momento. Ele não ia nos deixar sozinho. Então, é Jesus. Não, a primeira coisa que eles pensam é um fantasma. Então, a que ponto esse cansaço tinha chegado? E aí, Jesus me fez olhar para essa narrativa. Aí eu falei, tudo bem, Jesus, entendi até aqui. Agora continuo te perguntando, Deus. Continuo te perguntando. Mas que culpa eles tinham? Que culpa eles tinham se eles já tinham dito que estavam cansados? Se eles são seres humanos, conhecem os seus filhos, eles já tinham te dito isso. E aí é que entra o que eu falei pra vocês, o versículo que eu falei pra vocês. Vinde a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Eles não tinham entendido o milagre dos pães, e que inclusive eles não precisaram fazer esse milagre. Quem fez foi Jesus, quem trabalhou, quem deu graças. Claro, eles estavam ali, tiveram que continuar ali naquele furdunço. Eu não tiro a legitimidade do cansaço deles. Eles continuaram cansados e tiveram que ficar de pé ali sem poder descansar, porque eu acredito que comer eles devem ter comido daí naquele momento. A fome eles já tinham matado. Mas eles estavam cansados ainda de estar de pé e atendendo a multidão, sabe? Mas o que eu entendo que Jesus quis dizer aqui nesse momento é que Jesus estava ali o tempo todo para amparar eles. Porque o que Jesus estava fazendo não era apenas para a multidão, era para os discípulos também. Eles eram para ter tido sentado àquela mesa, que eu acredito que fizeram, né? Como diz ali, eles sentaram em grupos. Eles eram para ter sentado em si, e naquele momento eles eram para ter buscado descanso no Senhor. Naquele momento eles eram para ter sentado depois de ter ajudado ali a servir o povo, porque eu acredito inclusive que no decorrer de toda a situação nem precisava estar servindo, todo mundo ficava se passando comida, não era... Eles acreditam inclusive que nem existe a possibilidade deles darem conta de 5.000 pessoas. Eles não deram conta disso, eles alcançaram para os que estavam perto. Eu adoro ir longe nessas narrativas e ficar pensando no que acontece. Eu não sei como vocês são, mas quando eu sento para conversar com Jesus, eu fico imaginando os N cenários das situações. E eu imagino, logicamente, que eles não saíram servindo 5.000 pessoas, eles serviram os que estavam perto e foram passando para grupos, exatamente por isso que existiam os grupos. Jesus era muito organizado. Ele era excelente. E ele é excelente. E a gente não pode duvidar disso. Sabe? Então, quando eu entendi que eles eram para ter feito parte daquela partilha, que eles eram para ter descansado e aproveitado daquele milagre, tanto quanto as pessoas que estavam naquela multidão, eu entendi por que eles continuaram cansados e por que a Bíblia volta a reafirmar no final dessa história porque que eles estavam endurecidos justamente porque eles não tinham entendido o milagre da multiplicação. Porque quando a gente entende o milagre da multiplicação, quando a gente entende quem é Jesus, quando a gente realmente está ali do lado dele, não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é, e por aquilo que só ele pode nos dar, e o alimento que só ele pode nos trazer, que é para a alma, que é pro coração, sabe? Que é pro corpo, que é para todas as coisas ao mesmo tempo. Só a partir desse momento em que a gente realmente entende isso de fato, é que a gente consegue descansar no Senhor. E que a gente, mesmo fazendo muitas coisas, atendendo muitas pessoas, a gente se sente descansada. Então eu consegui entender nesse texto que o que Jesus estava querendo me dizer aqui não é que ele não entendia que era um cansaço físico e que eles haviam já dito isso, mas que eles não entenderam. Eles não entenderam naquele momento sobre o milagre que estava sendo feito e não buscaram entender quem estava fazendo, por que estava fazendo aquilo.
e não desfrutaram então de quem Jesus estava sendo, de quem Jesus era naquele momento, sabe? Ele era o pão, ele era o descanso, ele era o milagre naquele momento. E aí, como eles estavam muito preocupados com o cansaço físico, como eles estavam muito preocupados com tudo que eles já haviam feito, porque foi o que diz a Bíblia, que eles relataram tudo que eles já tinham feito, todas as coisas que eles já tinham realizado, todos os milagres que eles tinham realizado, como eles estavam preocupadíssimos com tudo que eles haviam feito, tudo que eles estavam carregando até ali, eles não pararam e não prestaram atenção que Jesus estava tendo compaixão não somente daquela multidão, mas deles também. Era praticamente como se eles dissessem: a gente não vai conseguir descansar sozinhos, porque a multidão chegou antes de nós e eu não posso deixar eles com fome, mas eu também não vou deixar vocês. Nós vamos pegar o que nós temos, nós vamos dar graças, nós vamos compartilhar e nós vamos desfrutar do milagre. E depois disso, nós vamos descansar. Porque Jesus, aí que eu falo pra vocês, se retira e vai pro monte orar. E coloca eles no barco e se retira e vai pro monte orar. Quando ele coloca eles no barco, não era pra eles estarem tão preocupados assim com o vento. E eu sei que é natural nosso. Quando um vento bate ao contrário, a primeira coisa que a gente fazia é tentar remar com a nossa própria força, como eles estavam fazendo. Começaram a remar muito forte contra aquilo. Mas aí a palavra diz que Jesus viu. Jesus viu eles fazendo isso. Jesus viu que eles estavam remando muito forte e que eles não estavam dando conta daquele vento. Porque a palavra diz isso, que Jesus viu. E eu sei que é mais forte que nós achar que ninguém está nos vendo, que Jesus já não está mais nos enxergando. E que só aquela força que a gente tem é o que vai fazer com que o nosso barco vá adiante e consiga passar os ventos. Mas eu tenho algo para te dizer nesse dia. Jesus está nos vendo. Jesus está nos vendo. E Ele não espera que a gente tenha mais forças. Ele não espera. Por isso, descanse no Senhor. E descansar no Senhor transcende a nossa pequena e medíocre ideia de não fazer nada. Porque é isso que a gente pensa que a gente tem que fazer, quando a gente pensa que a gente tem que descansar. E claro, isso faz parte. Muitas vezes, às vezes as pessoas estão com problemas físicos. E aí Jesus fala justamente nessa área. Para tudo. Mas eu tenho algo mais profundo para dizer para vocês, porque essa palavra aqui, em momento nenhum, Jesus diz para eles: para, deita, para tudo, para o corpo aí, te atira no chão e descansa. Jesus não fala. Inclusive, justamente era essa a minha briga na hora que eu sentei para conversar com Jesus sobre esse devocional, sobre essa palavra. Deus, eles estavam cansados e tu mandou seguir, e depois tu mandou seguir pro barco, e aí vem um vento e eles tiveram que nadar. Como assim? Mas não era sobre isso que Jesus queria falar comigo. Não era. Era para que eu entendesse o verdadeiro descanso. O verdadeiro descanso é não estar andando com Jesus por aquilo que Ele pode nos dar e a gente ficar simplesmente parado, inerte, esperando aquilo que Ele pode nos dar. Mas estar com Jesus e andar com Jesus e descansar com Jesus e desfrutar da sua presença de verdade, na totalidade, mesmo quando a gente não pode, mesmo quando não é uma opção parar. Porque eu praticamente, assim, Deus, tu não deu opção, precisamos parar. Como é que tu queria que em determinado momento eles te enxergassem? Eles enxergaram fantasma. O cansaço era tanto, a loucura era tanta naquela noite, depois de tudo que eles tinham passado, que eles enxergaram fantasma, até eu ia enxergar. Quantas vezes a gente não enxerga Satanás onde ele nem tá? Quantas vezes a gente não enxerga fantasmas na nossa vida que nem existem? Porque nós estamos cansadas. Porque nós não estamos enxergando Jesus. Porque não estamos confiando de verdade nele. Não estamos de verdade descansando no seu colo. Indo a ele. Despejando o nosso cansaço. E a nossa sobrecarga, como diz a palavra de Deus. Tá, Raíssa. E no fim das contas, aonde tu quer chegar? A última frase diz que eles estavam com o coração endurecido porque não tinham entendido o milagre das multiplicações.
se nós estamos cansadas a esse ponto, que nós já estamos confusas, sabe? E o cansaço, ele tem vencido a nossa fome. Como eu contei pra vocês o testemunho que Deus falou comigo. Chegou um determinado momento, em algumas situações da minha vida, que eu pensei exatamente isso, estava me culpando, porque a minha confusão mental, eu não tinha visto dessa maneira como um cansaço, como eu não estar realmente descansando no Senhor, a minha confusão mental tinha abolido ali a minha fome. Tudo que eu pensava e eu sabia que eu preciso de mais, eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais, eu preciso ler mais. Mas tinha algo barrando isso, tinha algo mais forte que isso. E eu pensava, não é uma batalha espiritual, eu gosto de fazer isso, eu gosto de me sentar, eu tenho tempo para isso. A maior parte dos dias, né, quando não tem algo específico para fazer, eu tenho tempo para isso. Não pode essa batalha espiritual ser tão mais forte que eu. Mas Deus estava me alertando que era um cansaço. E que o cansaço é a única coisa que vence a nossa fome. E foi o que os discípulos fizeram, que eles focaram no cansaço deles. Eles se deixaram confundir pelas coisas. Sabe quando alguém fala algo pra você, ou você fala algo pra alguém e a pessoa inverte totalmente aquilo que você tá falando pra ela e ela entende outra coisa? Não foi você o problema. Foi essa pessoa. O problema é como ela entendeu. Eu lembro que uma vez eu disse que Deus já tratou isso comigo, tem tratado isso comigo. Muitas vezes as pessoas me tratam mal, ou fazem alguma coisa pra mim, ou falam algo de mim a meu respeito. E eu olho pra elas e penso, não é sobre mim. O problema está com ela. Então, os discípulos aqui, eu acredito que o momento que Jesus teve compaixão daquele povo, eles praticamente acharam assim, ó, que Jesus falou, não vou, vocês não vão descansar. Mais importante pra mim é esse povo do que vocês. E ali eles endureceram o coração, pensaram, Jesus não vai deixar a gente descansar. E aí eles perderam a bênção. E em vez deles desfrutarem do milagre da multiplicação e descansarem naquele milagre, aproveitarem aquele momento para descansarem, se alimentarem, não só daquele pão, mas da presença de Jesus. Imagina eu poder ver Jesus multiplicar pão. Imagina eu sentar assim pertinho e ficar olhando para ele, dar graças e multiplicar o alimento para minha vida e me alimentar com ele. Eles perderam isso. E isso faz com que eles ficassem mais cansados ainda. Que o coração deles ficasse endurecido ao ponto de, quando Jesus chega, eles olharem para Jesus como se ele fosse um estranho, como se ele fosse um fantasma. Quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes Deus está num banquete, está nos servindo alguma coisa, está multiplicando algo na nossa vida, por mais que a gente não enxergue, por mais que a gente ache que é pouco, ele não está deixando faltar, ele está suprindo. Mas aí a gente está tão focada no nosso cansaço e nos nossos problemas, que a gente deixa passar aquele milagre, que a gente deixa passar aquele banquete, endurece o coração, começa a enxergar fantasmas na nossa vida e deixa que o cansaço mate a nossa fome da presença. Eu espero que nós todas tenhamos entendido. E pode ser que eu não tenha vencido isso ainda. Pode ser que eu ainda também nem tenha entendido de verdade tão profundo essa palavra. E o quanto Jesus falou comigo. Eu vou buscar entender mais. Porque eu tenho certeza que ele tem mais pra mim. Mais pra me falar. Eu tenho tantas coisas pra perguntar sobre isso. Mas mesmo assim, eu quis compartilhar com vocês. Porque eu creio que todas nós, indiferente, um dia nós vamos passar por isso. Se não passamos e se não estamos passando, um dia nós vamos passar. E não vai ser só uma vez, vão ser várias. Nós vamos ficar cansadas e esse cansaço vai cegar a nossa fome da presença de Deus. Que a gente tenha cuidado com isso. E que a gente preste atenção nos detalhes, no que Deus já está fazendo, no banquete e no milagre que Deus já está fazendo, já está multiplicando. Para que o nosso coração não endureça a ponto da gente não reconhecer Jesus quando Ele chegar para nos socorrer. Amém? Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Eu quero orar. Senhor Jesus, Pai, que o teu Santo Espírito que está aqui comigo, e eu sinto que Ele alcance a vida de cada mulher com essa palavra.
Deus, Pai, em nome de Jesus, que tu continue a revelar os teus segredos perante essa palavra para mim, que eu possa entender ela de todo o meu coração e de todo o meu entendimento. Deus, que cada mulher também possa entender uma porção, Senhor, essa porção, Senhor, da tua palavra. Pai, que a gente possa olhar a partir de agora, Deus, o que tu já está fazendo e a tua presença já bem presente nas nossas vidas. Ao invés de olharmos o que não temos no momento, o que não podemos ter ou o cansaço que estamos sentindo. Pai, que a gente nunca venha te confundir, Senhor, que o cansaço ele nunca venha ser maior do que a tua face, do que a tua presença na nossa vida. Em nome de Jesus é que eu oro e te peço e já te agradeço. Amém. Que Deus te abençoe.